Gestão do estresse dentro de empresas. Como lidar com isso? Como se perceber como gestor, como empresário e também como perceber seus liderados. E que ações tomar para gerenciar isso? Esse é o tema do podcast O Jogo do Sucesso, da M8 Expert. Então, para estar trabalhando esse tema, hoje eu estou aqui com um convidado, já da casa aqui, né, Gil? Um dos experts da M8, Gil Silva, hipnoterapeuta, e é um tema que é mais fácil para eu transitar, né, Gil? Do que quando quando eu falo com o Neto, por exemplo, jurídico, eu fico um pouco mais distante do tema. Mas eu gosto quando você vem aqui, amigo, porque eu consigo transitar melhor ali no tema. Mas, ô Gil, primeiro eu quero dar espaço para você dar boas-vindas pro pessoal, né? Então, obrigado, né, mais uma vez aqui, como o Thiago falou, faço parte da M8 o meu papel dentro da empresa é ajudar no desenvolvimento pessoal e emocional dos empresários, né, como impacta essa questão emocional. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa gestão do estresse, né, acontece em todas as empresas e muitas vezes a gente não dá importância, acha que é normal, então isso impacta de várias formas e isso que a gente vai ajudar o pessoal hoje. Tu sabe que nem é o que a gente ia combinar como primeira pergunta, mas me veio aqui. Isso pode virar uma depressão, não pode? Sim, porque a pessoa ela não percebe o que está acontecendo muitas vezes, né? E vai virando uma bola de neve. Vai virando a bola de neve. E aí, quando ela realmente, o sintoma é muito grande, ela já vai partir para medicamento e tudo mais, né? Ou quando ela procura, é porque já está no limite. Então, essa percepção do antes, do início, é o que a gente quer ajudar o pessoal hoje, para que já tenha essa percepção, já comece a cuidar e não deixar chegar ao ponto de uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, que tudo isso é o que acaba iniciando, né, nesse estresse inicial dentro da empresa e dentro de casa também. Legal. E quando a gente fala especificamente disso dentro de empresa, quais são aí que tu enxerga, eu também vou contribuindo aí contigo, mas quais são os danos que você enxerga que uma não gestão do estresse, né, ou até pior, né, burnout, depressão, ansiedade, mas quais são os danos que tu enxerga para a empresa? Então, se a gente for partir do princípio do líder, né, o dono da empresa, se ele já está nesse estágio, como que ele vai passar segurança para toda a equipe do que está acontecendo? Como que ele vai pensar no futuro da empresa se ele, de alguma forma, não está passando essa segurança? Então, a gente já tem que ver que se está no topo da pirâmide, é o mais preocupante, porque todo mundo segue ele, todo mundo está esperando a decisão dele. E muitas vezes, se ele está, né, iniciando, se percebe, tem alguém que vai falar, né, em casa mesmo, ele consegue controlar e já amenizar essa situação. Quando a gente fala de um gerente, de um vendedor, alguém que está abaixo dele, é mais fácil, talvez não vai impactar a empresa inteira, né? Então, ele talvez vai perceber, né? E aí a tomada de decisão do que vai fazer com essa pessoa é importante também. Então, é muito de percepções, né? De analisar o que está acontecendo, não ir no automático. Ver o que cada líder está fazendo, o próprio chefe, dono, o que está acontecendo com ele, se está tendo resultado ou não está, porque muitas vezes acredita que é o fora, é o cliente, mas na verdade pode estar dentro, né? As pessoas não estão entregando o que deveriam entregar, não estão alinhadas com todas as questões da empresa, porque está cansado, porque está estressado, porque tem outras situações acontecendo. Então, o primeiro perceber, né, fazer essa análise, esse pente fino, e aí ter a tomada de decisão. E a gente até fala muito assim, comece desenvolvendo os cargos mais altos da empresa. E tem empresário que faz o movimento contrário, ele começa primeiro desenvolvendo o operacional, os cargos mais baixos, né, os mais no grau de subordinação ali. Só que quando eu faço esse processo de começar da base, eu tô melhorando quem está embaixo, mas quem está em cima tá na mesma medida tá piorando, tá atrapalhando, vamos falar assim, né? Ao mesmo tempo que ajuda, piora, porque você ajuda aquela pessoa, né?
a estar bem, mas a quem realmente tem que tomar a decisão não está. Então, corre o risco de você ajudar na cadeia aquele funcionário, o operário, né, o que está numa função menor, e o que pode acontecer? Ele melhorar e ele até sair da empresa, porque ele vai ver que está no lugar que, de alguma forma, prejudica mais ele. Então, quando ele entender que ele está ficando bem, mas que a empresa não está trazendo esse resultado para ele, a possibilidade dele sair é grande. Então, essa percepção. E nisso aí abre até um espaço para a gente entrar numa seara aí, vamos falar, que ela é mais até delicada, que é a parte do... Faltou a palavra para mim, mas do assédio moral dentro da empresa. Porque, vamos lá, um líder que está estressado, que está com burnout, que está com ansiedade, que está com depressão, vai ser mais, eu imagino que vai ser mais fácil para ele, eventualmente, ter uma postura com a equipe dele, com os subordinados, que remeta a um assédio moral, não vai? Sim, com certeza. Vamos dizer que esse líder, né, o dono da empresa, tem insônia, outros problemas de saúde, não faz exercício físico, alimentação errada, várias outras questões, né, influenciando. Quando ele chega na empresa e ele vê algo que não está dando certo, que não está de acordo com o que ele imaginava, a facilidade dele explodir é muito, muito fácil, né? Então, tá tudo acontecendo, ele está estressado, qualquer palavra mal colocada já para ele é uma possibilidade de uma explosão. E aí vem tudo isso, né? Assédio moral, vem agressão moral, pode acontecer vários fatores. Então, é como a gente falou no início. Primeiro, vir do topo da pirâmide. Cuidar lá em cima. Porque se você está bem, se você consegue passar segurança para a sua equipe, provavelmente aquele abaixo de você, ele já vai ter essa percepção. Ele vai ter essa segurança. Então, ele já pode buscar, até por si só, né, um ponto de equilíbrio. Porque ele vê que ele tem segurança dentro da empresa, né, do chefe dele, do dono da empresa. E aí ele consegue se equilibrar. Mas se ele consegue se equilibra embaixo, ele vê que está desestruturado lá em cima, é quase que mortal para essa empresa perder funcionário, né? Eu sempre cito, assim, em lugares que eu vou, que eu falo, um dos meus primeiros empregos, todo início do mês, a gente via, assim, que todo mundo levava, né, aquela mijada, assim, do chefe. E a gente tinha a percepção que era questão de pagamento. Então, sempre quando tinha o dia do pagamento, ele explodia com todo mundo. Isso era fato, todos os meses. Então, a gente brincava até, né? Fazia a lista de qual era a sequência. Olha só, a gente tirava sarro da situação, porque a gente já via que era normal, mas não era legal. Porque a gente se sentia inferior, porque na hora de receber o salário, né? O nosso pagamento pelo trabalho que a gente fez, a gente sabia que ele não estava satisfeito com aquilo ali. Então, era como se estivesse fazendo um favor para a gente. Né? E a primeira oportunidade que eu tive, eu saí, porque eu não me sentia valorizado. Então, isso aí que tu falou é legal, porque Deus do céu, o Influente 92 aqui que se perde na fala. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? Você como chefe, imagine você fazer um pagamento e você fazer com má vontade. Mas se você entrou dinheiro, se você faturou naquele mês, foi porque aquela equipe estava engajada ou não. Mas ela gerou essa prosperidade para a empresa. Então, eu sempre falo o seguinte, dentro até do consultório, se você não consegue dar essa importância, até pelo dinheiro mesmo, de que ele entra, ok, tá bom. Mas quando ele sai, ele tem um motivo que ele sai. Porque se você não tem toda aquela equipe que você paga, não vai vir aquela quantidade de dinheiro. Então, essa percepção já é a primeira que eu vejo, assim. E, normalmente, é até uma dica, assim. Se você não está prosperando, perceba quando você fica... Qual é a emoção que você tem quando você recebe e qual é a sensação, qual é o sentimento de quando você tem que pagar. Porque o medo de pagar, o medo de tirar o dinheiro, isso faz com que ele não entre também. Então, a nossa mente, ela funciona assim. Se você tem medo de perder, você evita receber. Porque daí você não corre o risco. Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa percepção lá no topo da cadeia, né, para que a gente tenha equilíbrio em toda a empresa. Senão, não funciona. E muitas vezes as pessoas não percebem. Eu não faturo, eu não prospero, eu não cresço, mas ele tem um pensamento errado. Ele só quer receber, ele não quer pagar. Mas o pagar faz parte do processo,
porque você tem toda uma equipe que está trabalhando para você, né? Então, se eu tenho 2 funcionários, eu posso faturar X, mas se eu boto 20 funcionários, eu vou faturar Y. É que o risco fica nas costas do empresário, né, Gil? Vamos lá. Quando a gente olha para o cenário econômico, principalmente atual, considerando que a gente está gravando isso aqui em maio de 2025, né? A economia está em recessão. A economia está parada. E o risco do negócio é do empresário. Né? Até tem vários memes e textos na internet que falam tudo que o empresário brasileiro tem que gerenciar, suportar para conseguir fazer isso girar. Mas eu lembrei, isso veio para mim a hora de falar, era bem no dia da folha de pagamento. E sim, ele não é o único. Eu diria que mais da metade dos empresários chega perto da data da folha de pagamento, vai entrar na mesma. Não vou dizer que vai ficar agressivo, mas a preocupação que toma é muito grande. Mas aí talvez ele não tenha um controle financeiro para que ele se prepare para esse dia. Porque daí o funcionário não tem culpa, Thiago. Mas a boa parte dos empresários brasileiros não tem controle financeiro. Aí é onde principalmente os pequenos, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Você, para dirigir um carro, você faz uma formação. Você vai lá, faz o teste teórico, você faz a prova prática. E para abrir uma empresa, não. Você só vai lá, paga um contador, ele abre uma empresa e você entra arriscando tudo sem saber, né, realmente o que vai acontecer. Então, a importância da M8 é isso também. Você tem entendimento de como funciona toda uma empresa. Então, eu acho assim, eu entendo o seu lado, eu entendo que o país não está numa situação legal, mas se o chefe ele faz isso, é porque ele já não tem um controle ali das emoções, do sentimento, questão do dinheiro, de prosperidade. Então, já é um ponto para rever. Sim. Né? Se eu não não estou querendo dizer que ele não Sim. tem que trabalhar. Isso nele. Não só nele, mas também observar a equipe, né? Que aí a equipe não vai ser no momento do pagamento, mas ou às vezes até sim, né? Como é que o teu funcionário muda na hora que ele botou o dinheiro na mão? Também tem. Eu tive uma empresa em 2000 até 2014. E todo dia 20 eles eram a briga, tinha que ter vale. Então era do costume daquela área eles receber o vale. E um dia eu chamei todos eles, acho que tinha 6 ou 7 funcionários, eu falei assim, a partir de hoje eu não vou mais dar o vale para vocês. Sabe por quê? Porque quando vocês recebem o salário de vocês, ele é menor do que vocês realmente estão recebendo. E vocês estão recebendo bem. Só que a percepção é que eu pago pouco. Não que vocês estão recebendo correto. E aí eu fui programando com eles para que eles não recebessem mais, eles se programassem. Teve um que comprou carro, teve um que comprou moto, porque realmente, quando chegava no início do mês, ele recebia o salário inteiro. Então, ele chegava em casa, ele ia fazer a compra dele, ele ia pagar as coisas que ele tinha e ele via sobrar dinheiro. Só que quando começa a pegar vale, você, sei lá, ganha 5 mil, aí você tirou 2 mil no dia 20. De vez em quando você pede um vale. Quando chega no dia do pagamento, você recebeu 1.000, você recebeu 500. E aí parece que a empresa não está pagando. Porque na mente dele, ele não viu o dinheiro na mão. Que era outra questão, né? E como faz 10 anos, não era tão comum, não tinha o Pix, não tinha nada. Eu fazia questão de sem dinheiro. Porque eles pegar na mão, isso é muito importante, pegar na mão, né? Entregar aquele dinheiro, agradecer pelo trabalho que ele fez. Então, eu fazia isso e eu sentia a diferença. E a maioria deles conseguiram adquirir bens porque tinha mais dinheiro. Mas, na verdade, ele tinha igual. Ele só recebia um montante maior, que era o direito dele, naquele momento. Então, olha só, às vezes é muito fácil, não, eu prefiro dar vale, porque daí já diminui no dia do pagamento. Guarda aquele dinheiro. Ajude eles, porque não é só você também ter um funcionário. É fazer ele lidar com o dinheiro, porque às vezes ele também não sabe. Curioso, eu já vi caso meio que o oposto. Quando a empresa dava o vale, esse dinheiro ele não ia para as coisas essenciais da família. Por isso, daí chega no final, quando ele precisa realmente... Exemplo, ele vai comer... Claro, ele tem o direito, é dinheiro dele. Ele vai comer, ele vai comprar, ele vai no restaurante, ele vai fazer qualquer coisa. Só que na hora do início do mês, que é pagar as contas, o aluguel, uma fatura, fazer uma compra boa de mercado, ele já não tem mais um montante.
Porque daí ele gastou ali no meio do mês. Então, só que eu conversei com eles, expliquei para eles. Eu não simplesmente cortei o vale. Eu falei, olha, eu percebi isso. Vocês recebem menos, vocês saem do escritório desanimado, porque parece que eu estou tirando o dinheiro de vocês. E vocês produziram para isso. Então, a partir de agora, a gente vai treinar para ir diminuindo os vales e vocês não receber mais. Vocês vão receber no dia do pagamento. Porque vocês vão ver o dinheiro inteiro e vai render para vocês. Então, teve que comprar moto, comprar carro, porque daí ele chegava em casa, ele tinha X valor. Se ele tinha aluguel ou ele pagava a luz, ele ia com a esposa no mercado, pagava tudo e sobrava uma quantidade. Que muitas vezes aquele dinheiro ia ser gasto com besteira. Porque a gente tem tendência, se você tem um dinheiro, você vai gastando e não percebe. Principalmente quem não tem controle emocional ou financeiro, né? E dentro, até entrando um pouquinho do que eu trabalho, que é uma percepção minha e várias pessoas que eu conheço, assim, a mente ela está acostumada que todo dia 5 renova. Então, ela não consegue guardar. Ela tem que gastar tudo porque renova aquele salário. Então, eu digo assim, algumas pessoas que conheço, guarda R$50 por mês. Faz a sua mente entender que pode sobrar e não consegue. E aí você pode ter percepção. Se a pessoa ganha 1.000, ela vai gastar 1.000. Se mês que vem ela ganhar 5, ela vai gastar os 5. Aí, Gil, isso aí dá pra gente até entrar um pouco na parte ali de... Eu não sei como é que vocês chamam isso na hipnoterapia, mas na parte de formação ali de coaching, eles chamam de vício emocional. Que, às vezes, a pessoa ela cria uma dependência em um determinado sentimento ou emoção, que pode ser um sentimento negativo. Normalmente, o vício emocional é atrelado a sentimento negativo, mas nesse exemplo que você está trazendo, a pessoa pode ter o vício na emoção da escassez, da falta, da dificuldade, do aperto. E aí ela precisa gastar tudo para faltar, para sentir isso. A gente, dentro da hipnoterapia, a gente fala que é uma programação que ele tem. Então, não chega a ser algo que aconteceu na fase adulta. Quando a gente pega uma pessoa dessa, provavelmente os pais tinham essa necessidade. Passavam por esse processo de sempre estar faltando ou estar no limite. Então, a gente normalmente, né, consegue conectar que lá na fase da infância daquela criança, ela tinha isso dentro de casa. A escassez, a falta. E aí ela vai para frente, vai para a fase adulta e repete padrões, né? Que eu acho que vai entrar um pouquinho sobre a questão do consciente, do subconsciente, como que funciona isso na prática. E a gente vê que não tem controle da nossa vida. Então, é bem, bem impactante essa parte que a gente precisa identificar, né? A parte ali do vício emocional, ela caminha muito próximo daquele livro O Milagre da Manhã. Sim. Ou seja, passo a passo eu consigo, eu não digo moldar, mas eu consigo direcionar o meu dia. Dependendo de como eu começo, ele tende a se direcionar. Sim. E talvez nessa lógica aí, né, pulando de um assunto para o outro, muitas vezes é uma estratégia para o empresário, né? Como fazer para reverter isso com a equipe? Como ele faz para mudar os resultados, para melhorar os resultados nesse aspecto do emocional da equipe ou dele, do estresse, da ansiedade? Às vezes, pequenas rotinas no início do turno, não? Sim. Primeira percepção que algo está errado. Esse é fato. Eu percebi que não está da maneira que eu gostaria. Existe cansaço, existe estresse. Se você já perceber isso, já é o primeiro ponto, né? Se você conseguir se aprofundar um pouquinho mais com, sei lá, terapias, terapeuta, qualquer psicólogo, hipnoterapia, qualquer outra profissional vai te ajudar nesse processo. Mas não, eu não quero acessar nenhum profissional. Como você falou, milagre da manhã. Se você acorda e você faz aquele processo que você sabe que é contínuo, né? Você inicia ele, tem as fases, leitura, meditação, visualização, afirmação, escrever, exercício. Não tem como seu dia não começar bem. Só que, claro, você só vai conseguir ter constância se você tiver, de alguma forma, ou força de vontade,
que a força de vontade está nos 5% do nosso controle, então é pouco, ou você fazer um período longo, que não é 21 dias, vai depender do tempo que você determinou ali, aí você fazer com que essa tarefa vá para o teu subconsciente. Então, não dá para fazer 2 dias algo que você nunca fez na vida e acreditar que vai dar resultado. Não, constância. Tudo tem que ter constância. E aí, o milagre da manhã, né? Eu já fiz, pretendo voltar a fazer porque tive resultado. Era bem isso. Você já acorda focado em resultado, em concentração, exercício físico, né? Você visualizar, você criar na sua mente. Imagine, se você já acorda e sai 100% focado, não tem como dar errado. Agora, imagine se a pessoa sai de casa, o pneu do carro tá baixo, tá chovendo, um buraco na estrada, ele está estressado, chega na empresa, não está nada certo. Não tem como dar, né, como seguir. Não tem, aí ele realmente vai explodir. Então, é importante, primeiro, a percepção e, claro, depois, o mínimo, se conseguir fazer um Milagre da Manhã, que é um livro, né, quem quiser conhecer, eles têm algumas tarefas que você faz. Você pode fazer até em 5, 6 minutos, se for o caso de não ter tempo. O ideal é que seja em torno de 10 minutos cada um, 5, 10 minutos. Então, imagine, 1 hora antes do seu dia, você acordar, fazer todas as tarefas, que é simples, se conectar, com certeza você vai ter uma vida diferente. Então, recomendo. Porque da mesma forma que o resultado positivo, para eu mudar um hábito, para ele se tornar positivo, vai levar tempo, vai exigir constância, para o resultado negativo se instalar na gente, ele também muitas vezes depende de tempo, né? Por exemplo, o empresário abriu a empresa. Não é no primeiro mês que ele vai ficar estressado. É depois de 3, 4, 5, 10 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele repetindo aquele padrão todo dia, todo mês, faltando dinheiro para fechar a folha de pagamento todos os meses, tendo funcionário que falta toda segunda-feira. Dá para eu falar também que o lado negativo também é uma construção e que é importante a gente, empresário, não só se auto-observar, mas observar a equipe também, nas nuances, para não esperar chegar no grau, não, agora está diagnosticado, agora realmente tem que fazer intervenção, porque aí o processo é mais difícil, né? Sim. Você já, né, tá ouvindo esse podcast, você já tem algumas desses sintomas que a gente fala na hipnoterapia. Cansaço, se você tem dores no seu corpo, dores de cabeça, problema digestivo, se, né, perda de motivação, dificuldade de concentração, tudo isso são sintomas que já estão antecedendo algo maior que vai acontecer. Então, dormir demais, né? Dormir demais ou dormir de menos. Então, a maioria é dormir de menos, né? Não conseguir nem dormir, tem insônia. Vai deitar e não consegue pegar no sono. Então, vai fazer com que, de alguma forma, você vai estar pior amanhã. Então, o sono, acho que é a primeira coisa que a gente precisa conseguir fazer bem feito, porque você relaxa e no outro dia você acorda com uma tendência a ter um dia melhor. Então, se você já tem algum desses sintomas, já é uma percepção. Então, analisa, né? Fica prestando atenção nesse sintoma para ver quanto tempo ou qual é o gatilho dele. Porque quando a gente vê assim, eu não tenho todos os dias dor de cabeça, mas quando lá na empresa acontece alguma coisa que eu preciso tomar uma decisão rápida ou um erro de alguém e depois vem a dor de cabeça, então você já tem que prestar atenção que sempre, nesse momento, você tem, né, um gatilho que vai te gerar um problema. Então, prestando atenção, analisando tudo que está acontecendo ao seu redor, né, eu sempre falo assim, que é olhar de fora. E semana passada eu atendi um retorno de uma cliente, ela falou assim, pela primeira vez na vida eu consegui sair, ela falou assim, ter um ponto de visão de fora. Então, uma pessoa que ela tinha dificuldade de lidar, ela falou que ela se viu fora e viu ela mesmo na situação e ela conseguiu entender. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente deixa o automático, a pessoa tem uma reação espontânea, né? Uma agressão verbal, ou muitas vezes física. Aconteceu algo, acionou um gatilho e ela já vai ter a resposta rápida. E ela falou assim, pela primeira vez eu aprendi a olhar de fora.
Então, olhar os sentimentos, ver na minha parte física se estava dando um embrulho no estômago, se estava dando calafrio. E ela, assim, quando eu olhei de fora, eu percebi o que eu tinha tendência a fazer e eu relaxei. E ela falou, eu simplesmente não falei nada. E não aconteceu o que estava acontecendo há anos. Por quê? Ela teve controle emocional, que é o que a gente está falando hoje. Você, né, ter essa gestão do seu estresse. Aquilo ali era um estresse que ia acontecer. Mas ela teve a percepção, ela olhou de fora, ela viu que mudou e aí ela conseguiu lidar, simplesmente não falando nada. Eu me identifico muito com essa fala aí, porque uma vez eu fiz uma formação que ela traz... Eu nem vou abrir tudo isso aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas ele traz a percepção, o entendimento de que a gente tem 7 corpos. E um desses corpos é o corpo emocional. Que tem forma própria, que tem, né? E que funciona de forma, ao mesmo tempo, independente e interdependente com os outros corpos. Mas a gente não é ensinado a parar para ouvir esses outros corpos. A gente não é ensinado para parar e ouvir o que a nossa emoção tá dizendo pra gente. Emoção, intuição, a energia de uma pessoa, de um local. A gente muitas vezes até capta, sabe, mas não leva em consideração na tomada de julgamento, na decisão. Pô, meu emocional não tá bom, tô pra baixo, a pessoa percebe que não tá bem, mas na hora de uma tomada de decisão, eu entendo que estou mal, que o meu emocional tá pra baixo, então eu decido fazer algo para mudar. O eu decido dificilmente, não vou dizer que é difícil, mas boa parte das pessoas não considera isso. Ela começa a buscar argumento racional, ela começa a tentar procurar alguma atitude que aconteceu ao longo do dia, para tentar justificar a emoção, ao invés de simplesmente ouvir o que o teu corpo emocional está falando, e ok, isso é suficiente para eu tomar a decisão de que eu preciso mudar esse sentimento que eu estou sentindo, de que eu preciso tomar uma decisão diferente. Aí eu vou entrar dentro do que há pouco atrás eu tinha comentado, né? Mas por que as pessoas não conseguem, Thiago? Por que as pessoas sabem que muitas vezes está fazendo errado e não conseguem? Por causa da questão do consciente e subconsciente. Quem controla a nossa vida é o subconsciente, que é 95% do controle do meu dia. Quem que consegue bater de frente com 95%? Por isso que sai automático. Por isso que você muitas vezes até percebe, aí vem o teu 5% consciente e tenta justificar o porquê que você está fazendo aquilo ali. Só que você não sabe que aquilo ali é um padrão instalado na sua mente já há anos. E você vai repetir. Para ter uma percepção, eu conversei com uma pessoa e ela falou para mim, né? As questões que ela estava vivenciando, a infância dela. E aí eu disse assim... você tem propensão nessa área da sua vida a acontecer isso. E na hora ela falou assim, não tem. Eu falei, tá tudo bem. Eu falei que tem propensão, porque é uma programação muito forte que você tem. Chegou no outro dia, eu recebi uma mensagem. E a mensagem era o seguinte, eu não fui justo com você. Eu menti. Eu já estou fazendo o que você falou que era uma propensão. Porque a programação era tão forte que eu já estava dizendo para ele ou para ela, né, que aquilo ali era inevitável, ia acontecer. É que a gente nem percebe, Gil. Não percebe. A gente age no automático. A gente acredita que aquele tipo de postura, de fala, de atitude que a gente está tendo é normal. Não só para a gente, mas enquanto sociedade. Enquanto sociedade, a gente tem normalizado umas coisas bem ruins, né? Sim. Tem aceitado que coisas comuns como normais. Né? Funcionário desrespeitando o líder, o gestor. O gestor também desrespeitando o funcionário. Pô, é uma relação interpessoal ali. Sim. Não cabe esse desrespeito. Normaliza-se a escassez, a dificuldade de ter o dinheiro para pagar o funcionário no final do mês. Normaliza-se viver com estresse, com ansiedade, com burnout e daí por diante. Virou até modinha, a pessoa virou quase que ponto positivo. É como se falar que tem TDAH hoje em dia te tornasse uma pessoa melhor do que uma que não tem. De tanto que se inverteu as percepções
sobre algumas coisas, principalmente nessa parte relacional, na parte relacional e na parte mental, né? E, e é bem isso que você fala, né? Parece que vira moda até ser doente, né? Antes a gente via que ter depressão, parece que era até bonito falar que tinha depressão, porque você se enquadra em algo que está acontecendo, todo mundo fala. Aí vem o TDAH, mesma coisa. Vem burnout, mesma coisa. Ninguém fala em burnout hoje. Mas uma hora que saiu na mídia, todo mundo tem burnout, né? E muitas vezes, quando eu chego no consultório, a pessoa já... A listagem do que ela reclama é o que está na moda, principalmente. E aí você vai conversar, você vai aprofundar, e às vezes não tem nada daquilo ali. E até a questão do TDAH, eu tenho um filho de 2 anos e a gente levou ele no médico, né? No pediatra, fazer a consulta rotineira. E ele tem uma situação que acontece no consultório, que é comum desde a primeira vez que ele foi, que foi um trauma que foi instalado na nossa frente, a gente não teve o que fazer, porque quando foi já aconteceu, do primeiro médico que atendeu ele, e ele tem 2 anos, eu não consigo tratar isso ainda. E aí acontece rotineiramente, e depois que ele faz o exame, ele fica tranquilo. E ele já veio falar, olha, eu não posso dar certeza, mas ele tem TDAH. Aí eu falei, não, mas ele tem 2 anos, ele já conhece as letras, ele conhece as cores. Ah, mas hiperfoco, inteligência também é. E ele começou a estimular que ele tinha. Eu falei, não tem problema ele ter. Só que não era da pessoa que eu esperava um diagnóstico assim. Até eu falei, olha só, se fosse... Eu também estudo sobre isso, eu também trato pessoas assim. Se fosse, depois do exame, ele iria continuar do mesmo estresse que ele estava. Não, ele está brincando, ele está sorrindo, ele está vendo. Era só na consulta. Era só na consulta, né? Então, eu já tenho essa percepção, já tenho esse diagnóstico dele. Não tem problema se ele tivesse. Só que, olha só, quando chegou no carro, eu falei para minha esposa, não foca no que você ouviu. Porque daqui a pouco você cria... e você vai começar a pesquisar sobre isso e você vai enquadrar o seu filho em todos os sintomas, porque a nossa mente ela vai querer fazer isso. Ela vai buscar todas as características para enquadrar. Fui trabalhar, chegou a noite, eu estava tomando banho e ela entrou com ele no colo. E aí ela falou... Quando ela olhou para mim, eu falei, você passou a tarde inteira buscando diagnóstico, buscando características que o nosso filho tem para enquadrar ele no TDAH. E ela não negou. Porque foi verdade. Não estou dizendo que tem problema, que ele possa ter, ok. Mas não normatizar que todo mundo tem. E que é uma doença que você tem que tratar ele diferente. Então, isso que a gente percebe no dia a dia, né? Como você falou, dentro de uma empresa. É normal o patrão xingar o funcionário, ou ser agressivo, ou chegar já explosivo. Não, não é normal. É normal o funcionário faltar, não dar satisfação? Não, não é normal. Né? É uma troca. Tem alguém que está ali te servindo, né, gerando valor para você, do teu trabalho, e ele precisa de você, mas ele também tem a responsabilidade como chefe, como dono, como empresário. Então, a gente não pode normatizar as coisas como se fosse banal, né? Uhum. E é isso que você vem falando ali. Parece que é bonito falar que tem essas coisas, e não é. E vamos aprofundar aquela parte do subconsciente ali um pouquinho, Gil, vamos? Assim, o fato... para a gente, bem simples para a gente entender. O que é hipnose? Não hipnoterapia. O que é hipnose? Hipnose é toda a informação que você recebe, pode ser auto-hipnose, que é você que envia, ou externa. É toda a informação que você recebe e você aceita. Como assim, Gil? Se você, lá na infância, o seu pai te chamava de burro, de incompetente, de inútil, é isso que você vai se tornar, sua mente ela vai acreditar. Por quê? Dos 0 até os 6, 7 anos, a criança ela não tem esse discernimento de questionar o que ele está recebendo de informação. Então, tudo que entra em hipnose, que é o quê? Uma informação que entra e ele aceita. Mas é só o que eu estou ouvindo dos meus pais? Não. Se você está ali, uma criança de 2, 3 anos, e você vê o seu pai brigando, estressado com a mãe, porque faltou dinheiro, porque gastou onde não devia... você vai ter essa relação de que dinheiro é ruim. Por quê? Eu vejo meus pais brigando. Se você vê o seu pai triste porque não tem dinheiro, ou porque quebrou uma empresa, a sua mente vai entender que aquilo ali é normal. Se você tem uma família disfuncional, onde o pai é agressivo com a mãe, bate na mãe, ou xinga a mãe,
aquilo ali vai se tornar normal. Tá, mas o que isso pode afetar? Se é normal para você, você cria, você cresce, e aí quando você está na sua fase adulta, a sua mente entende que aquilo ali é normal. Então, você vai repetir esses padrões, porque a nossa mente, ela vai fazer com aquilo que é fácil, aquilo que ela já aprendeu. Se eu tiver que entender, né, algo novo, eu mostrar para você algo novo que você nunca viu, eu vou ter que te explicar para que você entenda, para que você veja o material, para que você veja a forma. E se a nossa mente, ela vai sempre buscar uma referência rápida daquilo que aprendeu. Não necessariamente só ao que eu vivi, mas ao que eu vi às vezes. Sim. Exemplo, um filme pode traumatizar. Se você é uma criança e você está ali na frente da televisão e aconteceu algo que estava na TV e a sua mente entendeu que aquilo ali era verdade, traumatizou. Quer ver um caso que eu sempre falo no consultório? Tinha uns redes sociais que hoje usa pouco, o Snapchat, que tinha um filtro de era aranha, que quando você estava filmando, a aranha entrava pelo ouvido, saía pelo nariz, pela boca. Se você pesquisar aí nas redes sociais, você vai achar esse filtro. Quando eu fiz a minha formação, a gente viu o vídeo de uma menina de 8, 9 anos, que ela tinha várias feridas no corpo. Várias feridas. Foram em tudo quanto é médico, não conseguiram resolver. E aí ela conheceu a hipnoterapia, a mãe, e levou essa criança. A gente viu o vídeo, a gravação da terapia em si. E quando a hipnoterapeuta faz a regressão, né, com a menina de 8, 9 anos, ela identifica que tinha uma aranha dentro da cabeça. A menina fala, tem uma aranha dentro da minha cabeça. E aí ela, na hora, né, não sabe o que vai vir, não sabe o que é o trauma de alguma forma, e ela fala, olha, então eu vou colocar uma cordinha pelo seu ouvido, eu vou amarrar a patinha da aranha e eu estou tirando a aranha. Ela está criando novamente uma hipnose, que é o quê? Ela está mandando a informação, a criança leva para o lúdico e ela está acreditando que está amarrando a cordinha na aranha. E tira a aranha, mata a aranha e manda a menina embora. 15 dias depois, ela não tinha uma ferida no corpo. O que a mente estava fazendo? Ela estava criando feridas para que essa aranha pudesse sair. Mas existiu essa aranha? Não. Só que aquela criança, ela não questionou quando aconteceu isso. Então, quando eu vejo esse tipo de brincadeira hoje nas redes sociais, eu fico pensando, é possibilidade vai acontecer sempre? Não, mas é possibilidade daquilo ali traumatizar. Eu tive uma cliente minha que na época eu tinha uma tela de computador grande e ela estava bem desconfortável. E ela dizia assim, não tem como você tirar essa tela da tua frente? Eu falei, tem. Peguei e botei a tela para o lado. Exemplo, aqui tem uma TV, né? E aí a gente foi conversando. Quando eu fui fazer o tratamento dela, o que tinha acontecido? Ela era uma mocinha, ela estava numa casa de uma amiga e quando ela passa no corredor, tem uma pessoa sentada no sofá de frente para a TV. E na TV, a cena do filme era um monstro saía da televisão, pegava a pessoa do sofá e puxava para dentro. Estava passando na TV essa cena. Ela entendeu o quê? Agora esse monstro vai sair dessa TV e vai pegar a mãe da minha amiga. E ela correu. O fato da mente dela ter criado essa cena traumatizou. Só que ela não sabia por que ela tinha medo de tela. Era uma senhora já de quase 70 anos. O celular dela tinha uma fita isolante na câmera, porque ela usava, mas ela tinha medo, sempre virado para baixo. E nunca tinha visto mais TV. Foi real? Não, não foi. Mas a mente dela acreditou. Se acreditou, para ela é real. Se acreditou, é real. Eu já vi alguns casos até. Para não dizer alguns, vamos lá. Quase a grande totalidade dos casos isso acontece. O empresário, hoje, ele ou repete o padrão dos pais ou ele vai para o caminho oposto. E, normalmente, a gente traz os padrões de relação conjugal, relação familiar, relação com dinheiro e relação de trabalho profissional. São coisas que a gente modela muito os nossos pais, né? Então, por exemplo, eu já vi caso de empresário que tudo era difícil. Tudo era sofrido. Por quê? Porque ele aprendeu com os pais deles que trabalho era isso. A infância toda dele, ele viu os pais trabalhando na roça. Trabalho pesado.
Aí, quando veio para a realidade dele, ele vem com essa programação subconsciente de que trabalho é pesado, trabalho é difícil, e ele vai para esse caminho. Nessa mesma ótica, nesse mesmo exemplo, trabalho laboral era um trabalho braçal. Esse empresário tem dificuldade de sair do operacional e focar no estratégico, porque é o operacional que dignifica. Sim. Se eu não estou fazendo o laboral, o profissional, eu não estou ou honrando meus pais, ou eu não estou tendo o valor que eu preciso ter com o meu trabalho. Como eu também já vi o oposto. Eu já vi casos em que o filho... Eu já vi casos em que o filho não quer empreender e quer ser CLT ou trabalhar em concurso, passar em concurso público, porque ele viu os pais se ferrando tanto tocando uma empresa que ele não quer pela vida ter uma empresa. A referência dele é tão ruim que ele é tipo aquela tua cliente da TV, ele foge da ideia de empreender. Só que daí talvez os 5% dele consciente é muito forte, vamos dizer assim. Ele pensa todos os dias racionalmente que ele não quer fazer aquilo ali. Só que provavelmente vem muita oportunidade para ele empreender. Por mais que ele não aceite, porque daí os 5% dele ele tem controle. Mas deve vir muita oportunidade para ele empreender. E ele foge. Não, porque... até onde eu entendi, o 95% dele é que está dizendo que empreender é ruim. Isso. Daí ele, 5%, ele vai para o CLT. Só que vem essa oportunidade para ele empreender. Ah, ele não vai abrir essa porta. Porque ele tem essa força, esse controle dos 5% dele. Então, quando você sabe... Exemplo, você sabe que o seu pai e a sua mãe tinham aquela tendência e você já sabe disso, você consegue ter controle. Então, foi o que ele fez. Isso é tão ruim, é tão instável, que eu foquei aqui e todo dia ele reforça aquilo ali. E, claro, com o tempo passa a não precisar ser um esforço muito grande para ele acreditar. Ele acaba vivenciando aquela nova experiência. Isso aí vai na mesma ótica ali de crianças que tiveram pai alcoólatra, né? Sim. Ou viciado em jogo, viciado em perder dinheiro, né, no jogo. Eu vejo muito os dois extremos. Ou o filho repete o padrão, ou ele não suporta ver uma gota de álcool na frente dele. Que também não é saudável, vai. Qualquer extremo, né? Só que tem que perceber, às vezes, ele pode estar direcionando essa energia para outro ponto. Talvez não seja no álcool, mas seja no jogo. Talvez seja em outras relações, outras questões, né? Então, a mente, ela sempre vai buscar uma fuga para repetir. Esses dias eu vi uma análise de um hipnoterapeuta, de um famoso, que reconheceu o filho agora com 18 anos e tal. E aí o pai falando que fez de tudo e não conseguiu ajudar, né? E acabou pedindo para ele se retirar dentro de casa. E aí ele fala do problema que ele tinha com o pai dele quando criança. E aí agora ele tem um filho, ele está tendo problema com o filho. Por quê? Para ele é normal ter problema com o filho. Não é que é normal. É aquela programação que ele tem. Os 95% dele acaba fazendo aquilo ali. Hoje, mas a gente se perdeu um pouco aqui. Vamos voltar para o estresse. Não, mas tudo isso vai gerar estresse na empresa, porque ele tem que se conhecer, né? Muitas vezes ele via o pai não tendo uma boa relação na empresa ou com as pessoas, ou ouvindo que a empresa não é bom porque você tem muita despesa, e você vai levar aquilo ali para a sua vida também. De forma prática, o que quem está acompanhando a gente pode começar a fazer para mudar esse resultado? Quais são as pequenas atitudes que o empresário pode ter para consigo próprio ou implantar na equipe, nos liderados, para trabalhar aí uma redução de estresse? Tá. Eu diria o seguinte, faça uma lista de tudo que você tem de problemas na empresa, na sua gestão, que está te incomodando muito. Depois pega esses itens e classifica eles, se é algo seu ou se é algo dos seus funcionários, da equipe. Sendo seu, né, presta atenção se você não está repetindo um padrão. E aí busca resolver essas questões. Busca, né, ajuda para que de alguma forma ou entenda e você controla, é mais difícil, ou ressignificar isso. É a única forma de realmente resolver. Ressignifica é mais fácil
Então, você ressignifica a cena e a sua mente não busca mais o problema, ele já vai vivenciar de uma forma diferente, ou você entende que aquilo ali é uma fraqueza e aí você tem que botar energia, força de vontade, que a gente fala que está no 5%. Todos os dias saber que aquilo ali, de alguma forma, te incomoda, mas você tem controle. Se você sabe o que te incomoda, você controla. Se você não sabe, você vive no automático. Então, essa percepção. Foi para a equipe. O que está acontecendo? Você consegue ajudar essas pessoas? Você consegue, de alguma forma, agora entendendo como funciona a mente, ver se ele não tem problema de relacionamento na família, se não está acontecendo alguma coisa na casa dele, se ele não está com dificuldade financeira. Você não vai resolver, mas talvez você entendendo ele seja mais fácil. O que eu falo é o seguinte, quando você entende como que funciona a mente, você entende o processo da onde vem, você consegue compreender o outro. Aquela hora que você falou, né, dos corpos ali. Eu tenho muitas situações, Tiago, e foi que aconteceu recentemente. Eu estava num evento, a pessoa se posicionou na minha frente, em 5 minutos eu sabia o trauma mais pesado dela. Talvez por essa percepção de energia, de me conectar. E quando essa pessoa me procurou para estar num consultório, eu falei, tipo assim, o que está te incomodando mais você não falou ainda. E está tudo bem. É questão de confiança. E aí essa pessoa falou assim, não tem como você saber. Eu falei, eu sei, desde o primeiro dia que eu te vi. O que é, eu não sei, tipo, como que eu sabia disso, mas eu sabia. Por causa de forma de falar, posicionamento, postura, coisas que de alguma forma essa pessoa me passou e eu tive entendimento. Só que como terapeuta eu não posso chegar e soltar. Eu tenho que esperar confiança, até para isso que é importante o meu tratamento. Que confie. Já teve pessoas de eu dizer, ó, procure outra pessoa, porque você não se abriu 100% e eu não consigo resolver se você não quer realmente resolver. E aí, quando a gente confirmou, eu falei, pode parecer que eu sou bruxo, que eu adivinho. Não, não é. É entender. Né? Entender através do comportamento do outro, você consegue saber muitas coisas. Eu falo que hoje eu julgo muito menos. Todo mundo julga, não adianta a gente falar, todo mundo julga. Mas hoje eu julgo muito menos, mas muito mesmo. Por quê? Sempre eu vejo o fato e eu tento buscar, né, se eu conheço a pessoa, buscar da onde está vindo aquilo ali. E a pessoa não tem controle muitas vezes do que ela faz. Então, o conhecimento, eu preciso ser um terapeuta para conhecer? Não. Você buscando informações, entendendo como funciona a mente consciente e subconsciente, é fácil. É parar para analisar, perceber o que está acontecendo e você ter entendimento. Imagine um empresário, um líder que ele consegue ter essa percepção. Chamar o gestor dele, chamar lá um gerente e entender o que está passando no processo. Reconhecer que o outro também tem problema. Porque muitas vezes a gente vai no automático. Olha, você tem que produzir X, o X tem que estar produzido no final do dia, senão o negócio vai ficar feio. Tá, mas será se ele está legal para fazer aquilo ali? Será se você entendeu o processo dele? Será se realmente ele é para você? Né? Quando faz aquele que eu fiz lá com você, como é que é para entender as áreas da pessoa, o perfil, né? Muitas vezes você entendendo o perfil do seu colaborador, você vai saber se realmente ele está no lugar certo ou não. Às vezes você simpatizou com ele, mas ele está no perfil errado da sua empresa. Às vezes é uma pessoa que tem potencial na comunicação, na criatividade, mas não vai ter potencial em áreas técnicas. E se você tenta colocar essa pessoa num cargo que é incompatível com o perfil dela, ela tende a entrar em ponto de estresse, burnout, ansiedade, daí por diante, mais rápido, bem mais rápido do que alguém que está bem alocado. Porque a pessoa que está bem alocada está leve. Sim. Até ela flui naquelas atividades, né? Isso é uma estratégia que você pode estar adotando com sua equipe. Olha para a identidade de cada um, para o perfil de cada um. Procure um analista aí de perfil e tire o perfil comportamental da tua equipe para entender as potencialidades que tem. E já teve casos de empresários que eu atendi, a gente rodou análise de perfil de toda a equipe dele, devia ter uns 50 funcionários. E a gente começou a fazer dança de cadeira. As danças de cadeira, assim, que você menos esperaria.
A pessoa do RH saiu, foi para o marketing, do marketing veio para o RH, ou entre o financeiro e o jurídico, ou entre o compras e o financeiro. E essa troca, ainda que talvez você olhe assim e pense assim, poxa, aquele funcionário não tem, aquele do financeiro não tem a experiência que eu preciso na parte do compras. Mas às vezes ele tem uma habilidade de negociação muito boa que ele vai conseguir performar muito bem. Muito provavelmente o primeiro mês você vai passar um desafio aí, não é desafio, mas você vai ter um resultado aquém do potencial dele, porque ele está se adequando a uma nova função. Mas isso tudo reverbera além do ganho daquela vaga em si, daquele resultado em si. Isso impacta na construção da cultura da empresa. Por quê? Se eu tenho os funcionários bem alocados, felizes, fluindo, sem estresse, sem ansiedade, concordo que a cultura vai ser muito melhor? Com certeza. Mas o caminho oposto também acontece. Você não aloca ninguém no lugar certo, né? Você não considera isso, que é o que é a potencialidade da pessoa, geneticamente no posicionamento dela na empresa. A tendência é que isso impacte negativamente. Daqui a pouco você é ruim, você não presta, você é empresário... N adjetivos aí, porque o funcionário está descontente, ele está descontando em você e na empresa, mas a origem da frustração dele não é essa. A origem, muitas vezes, é porque ele está fazendo uma função que ele não gosta, que ele não tem aptidão. Ou às vezes muitas vezes ele não tem aptidão, ele está fazendo o que não gosta porque talvez a faculdade que ele conseguiu pagar foi aquela, então não foi nem por interesse, por entender o que ele gosta, ou porque vem alguém da família fez e aí está lá que é legal ser daquela área, né? Ou muitas vezes ele poderia ser um grande empresário, ele não é, porque ele tem o trauma lá que tem que ser CLT, aquela crença que tem CLT, tem a segurança. Então, tudo isso, de alguma forma, vai influenciar. Mas quantos empresários chegam para você que têm o conhecimento do perfil? Às vezes nem dele. Né? Então, se ele não se conhece, como que ele vai conhecer a equipe que ele tem? Uma outra dica aqui para você que está acompanhando a gente vamos lá, exercícios de meditação ajudam, mindfulness ajuda. Tem áudios de auto-hipnose também, não tem? No YouTube deve ter. Você joga lá auto-hipnose para redução de estresse. Vai vir um áudio. São pílulas de coisa que você pode, meio que na ideia do milagre da manhã, incorporar no seu dia. Naquela história do água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas, principalmente dentro da equipe, eu acho que eu daria a dica implante reuniões de cultura na tua empresa. A reunião de cultura, ela vai servir tanto para você mapear como está a cultura hoje, como está a percepção do teu time, e vai ser um momento que você vai ter um olhar atento para perceber cada um, de forma individual e na relação entre eles, mas também é um momento de você incutir a cultura neles, de você começar a mudar a cultura que se construiu sozinha, trazendo pílulas de conteúdos para eles, comunicando para eles quais são os valores inegociáveis da empresa, para que eles saibam aonde eles estão pisando. É muito mais confortável e menos estressante trabalhar numa empresa que eu sei o que ela valoriza, que eu sei que se eu, funcionário, tomar uma decisão entre A e B, eu sei que é A, porque eu sei os valores da empresa e eu não tenho medo de tomar uma decisão. Agora, se eu tenho um gestor que não comunica cultura, que não consolida isso na equipe, e aí você tem, ora decide por A, ora decide por B. O funcionário, quando olha aquilo, ele vai ficar com medo de tomar decisão, com medo de levar uma bronca. E você cria todo um clima de instabilidade. Eu acho que a palavra é essa, instabilidade. Quando você não desenvolve a cultura da sua empresa... E assim, eu já tive cliente que eu atendi que quando fala isso, desenvolver a cultura, cria um monstro na cabeça. Dá para criar um monstro? Dá, mas não precisa criar um monstro. Dá para começar pequeno. Junta a tua equipe por 15 minutos e, gente, vamos lá, todo mundo traz um desafio, um problema que você acredita que a empresa tem hoje.
Aí você vai abrir isso. Vamos focar em um agora. Vamos pegar no... Não precisa identificar o funcionário, né? Vamos focar no problema A. Agora, todo mundo contribui para achar soluções. Nisso de achar solução, você está desenvolvendo espírito de trabalho em equipe, está desenvolvendo empatia, os teus funcionários se sentem abraçados. Então, eu começo a criar um ambiente mais caloroso para que ele se sinta à parte. Que é o que eu tinha falado antes. Quando você para e analisa, se você se reconhece, você consegue tomar uma decisão. É a mesma coisa na empresa. Se você para, né, como você falou, traga toda a equipe e veja o que está acontecendo, analisa, porque às vezes você não enxerga algo que o teu funcionário está vendo. E às vezes ele não está produzindo o que ele deveria. Quando eu fiz uma das formações minha, eu lembro de um professor de produção, ele dizia o seguinte assim: muitas vezes você compra uma máquina cara para colocar ali na produção da sua empresa. Mas se você perguntasse lá para quem estava executando, talvez ele diga assim: se colocar um prego aqui na parede, vai facilitar para mim o processo. Então, não é o equipamento, né? É ouvir quem realmente está fazendo a tarefa. Porque se você reconhece que o outro pode te ajudar, igual você falou, né? Se vem lá da pessoa que está executando, ele diz o seguinte: se fosse assim, seria melhor para mim, eu conseguiria produzir mais rápido e eu conseguiria que o processo funcionasse melhor. Seria mais fácil. Então, a gente tem que reconhecer, a gente tem que buscar entender tanto o lado pessoal como o lado da empresa, né? Olhar o contexto, pega todo mundo e não pense como uma coisa só. Pense na empresa em si e o ponto que ela está dificultando ali, né? Que está prejudicando. Então, se é você, pode ser o seu lado emocional, da sua família, mas talvez lá na empresa seja o lado de compromisso, de chegar no horário. Ah, mas o seu pode ser o financeiro, mas a sua equipe pode ser o processo lento. Então, olhar da mesma forma. Você é o micro, né? Olha para dentro de si, o que você está passando dificuldade, mas quando trazer a empresa, olha lá também. Cada um é um setor, como se fosse o emocional, o pessoal, o financeiro, Isso é um exercício estratégico. importantíssimo e é tão difícil os empresários fazerem. Porque está no corre e ele não percebe o valor de parar, desacelerar, sair e olhar de fora, né? De olhar... É automático. Vive no automático. Todos os empresários que eu atendi que eu propus algo nessa linha disseram assim: meu Thiago, mas eu já não tenho tempo. Tu quer que eu perca meu tempo ali? Para eles é perder tempo, né? Porque não está no operacional, não está no corre, não está resolvendo mil coisas. Só que é ali que as respostas vêm, né? E às vezes está no corre, mas não está produzindo. Só mexe aqui, mexe ali e não sai nada. Se ele para, se ele, né? Muitas vezes ele direciona realmente o que tem que ser feito, a produção é mais rápida, mais tranquila, o processo funciona e muitas vezes nem ele precisa estar mais no operacional. Nem deveria estar, né? Uma empresa que tenha mais colaborador, ele não deveria estar no operacional. Ele deveria estar ali no estratégico, que é o mais importante, a venda, direcionar. As grandes empresas fazem isso. Né? Ele não vai para lá para a produção, o dono da empresa. Ele tem várias pessoas abaixo dele, então ele é o cabeça, ele tem que direcionar. Se ele não está bem, as coisas não vão fluir também. Deixa eu falar com você rapidinho sobre a M8 Expert, tá? Mas antes, se inscreve aqui no canal, tá? Para não perder os próximos episódios. Já aproveita e assiste os episódios anteriores que já estão disponíveis, estão muito bons, tá? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou e compartilha ele com seus amigos, tá? Falando agora um pouquinho da M8 para você. O que é a M8 Expert? É uma plataforma de mentorias para empresários. E a ideia da M8 é dar suporte para você, empresário, em todas as áreas essenciais para sua empresa. Então, ali você vai ter mentorias comigo, mentorias com o Gil de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Você vai ter mentorias das partes aí do financeiro, do jurídico, marketing, vendas, gestão de pessoas, jurídico, falei? Investimentos. Então, é uma plataforma muito rica e a gente entende que essas áreas ali são essenciais para o sucesso do seu negócio. Que você precisa separar um tempo, todos os dias, para se desenvolver como empresário, para não ficar só no operacional, só no corre. Então, é o teu momento é quase que aquele momento de sair, olhar de fora, desacelerar, pensar na tua empresa. É isso que a M8 se propõe.
Então, aqui na descrição vai ter um link para você clicar e conhecer um pouco mais da M8, tá? Gil, merchan feito. Eu quero agradecer a tua participação. Obrigado novamente. Quer deixar algum recado final para quem acompanhou a gente? Buscar autoconhecimento, entendimento, se conhecer é o primordial hoje. Deixa de sair do automático, né? E ter essa percepção. Presta atenção em pequenos detalhes. O ponto que possa estar te prejudicando, talvez ele seja até fácil de resolver. Mas olhe de fora. Né? E aí você vai ter controle emocional e você vai ter controle de tudo que está acontecendo ao seu redor para que você seja um empresário de sucesso. Maravilha. Então, para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, tá? Espero que a gente tenha conseguido contribuir com você, né, Gil? E a gente se vê no próximo episódio.